Abra sua Bíblia mais uma vez. Desta feita, no Salmo 131, é uma poesia de Davi. Salmo 131. Está escrito: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e amém. Glória a Deus. Oremos. Amado Senhor, te rendemos graças por este abençoado culto. Culto que é oferecido a Ti. Como servos Teus, entendemos que o culto é uma oferenda do coração renascido, do coração que recebeu a boa palavra de Deus, da vida que compreendeu o sacrifício do Calvário. E mediante esse sacrifício, a vida foi mudada, completamente transformada. Não foi uma simples reforma, uma melhoria externa. É algo que aconteceu na interioridade e é explicitado através do viver diário. Pai querido, muito obrigado por este dia, muito obrigado pelos 35 anos de organização da nossa SAF, e muito obrigado pela palavra que lemos. E agora, Senhor, usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos, a fim de que a palavra seja compreendida, aplicada e vivida no dia a dia. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, aprendemos no livro santo que a vida cristã é paradoxal. Por exemplo, para a gente entender esse paradoxo, vivemos verdadeiramente quando morremos. Daí a razão de Paulo escrever: eu morri, estou crucificado com Cristo, eu morri.
Vencemos quando somos derrotados. Conquistamos quando perdemos. Somos fortes quando estamos fracos. O profeta Joel já dizia: diga o fraco, eu sou forte. Somos fortes quando estamos fracos. Jubilamos quando nos humilhamos. E nos humilhamos diante do Eterno. Nos humilhamos diante do Santo. Nos humilhamos diante do Senhor. Somos maiores quando servimos. Aliás, todo crente foi chamado para servir. O Filho do Homem é um exemplo. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Somos sábios quando simples. Livres quando servos. Somos os mais livres dos homens quando estamos escravizados à pessoa de Jesus. Outro paradoxo: possuindo tudo quando nada temos, recebendo quando damos e ganhando quando perdemos. Como a vida cristã é tão cheia de paradoxos. É assim que ensina o livro santo. O difícil é aceitar e encarar com naturalidade esses paradoxos. Aceitar e encarar com naturalidade esses paradoxos que nasceram no coração de Deus e estão claramente explicitados na Bíblia. Livro que nós amamos. E afirmamos alto e bom som que é a palavra inerrante de Deus. Meus irmãos, esses princípios estão todos explicitados nas páginas das Sagradas Escrituras. Agora, a nossa natureza corrompida, orgulhosa, altiva, e também o ardente desejo de abundância e opulência do mundo atual são os maiores obstáculos. Não há dúvida. Nós somos contaminados por esse vírus que atua nos filhos da desobediência. Se não tivermos cuidado, certamente seremos também contaminados. Meus amados irmãos, viver com simplicidade é a solução de Deus. É a solução do Senhor, apresentada pelo rei Davi neste Salmo 131.
Esta é a saída, é a solução de Deus, que Davi, evidentemente, inspirado pelo Espírito Santo, aqui apresenta, neste Salmo 131. O que é viver com simplicidade para Davi? É a pergunta. À luz do Salmo 131, o que é para Davi viver com simplicidade? E eu quero destacar três coisas. Três ou quatro coisas importantes. Primeiro, é uma realidade interior. Nada exterior, é uma realidade da interioridade do cristão, do temente a Deus, do homem e da mulher que caminham segundo a vontade do Senhor. Observe o verso 1. A parte A do verso 1. Davi disse a Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Ele olha para si e diz: meu coração não é soberbo. O meu olhar não é altivo. Meus irmãos, a simplicidade é um princípio da interioridade que nos liberta exteriormente. É um princípio da interioridade. É um princípio da alma, evidentemente posta por Deus, que nos liberta exteriormente. Um exemplo que nos faz entender esta confissão de Davi é a atitude de Daniel. Quando Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Algo que surgiu na interioridade do coração de Daniel. A questão não era a iguaria em si mesma, mas aquilo que estava por trás da iguaria. E ele assenta no coração não se contaminar com aquelas iguarias, portanto, algo que inicia no seu interior. Davi estabeleceu intimamente que o orgulho e a presunção não fariam mais parte de sua experiência de vida. É uma decisão interior. Ele diz: presunção e orgulho não fazem mais parte do meu viver. Senhor, não é soberbo o meu coração. E Davi era rei do povo de Deus, rei do povo da antiga aliança. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Observe, meu querido irmão, minha querida irmã. Davi tem consciência do pecado da soberba e do pecado da presunção. E Davi se protege disso se tranquilizando,
tranquilizando a sua mente, tranquilizando a sua vida, fazendo o seu coração se manter inteiramente voltado para Deus. Viver com simplicidade é ter o coração inteiramente voltado para o Senhor. Oh, meu Deus, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Portanto, viver com simplicidade para Davi é uma realidade interior. É algo que nasceu na sua interioridade. Segunda coisa, viver com simplicidade é uma realidade interna que é percebida externamente. É algo do coração, é algo da alma, é algo espiritual, é uma realidade interna que é percebida externamente. Meus irmãos, esta realidade da interioridade é uma realidade que é percebida externamente, de maneira totalmente natural. Não é uma forçação de barra, é algo inteiramente natural. Olha ainda para o verso 1, a parte B do verso 1. Chamo a sua atenção para a parte B do verso 1. Davi diz: não ando à procura de grandes coisas. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Meu irmão, o andar é uma consequência do ser. O andar é uma consequência do ser. Escute com atenção. Muita gente tenta demonstrar simplicidade apenas externamente. Essa simplicidade apenas externa não faz parte do ser. Apenas demonstra externamente, sem a realidade interior, sem a realidade do ser. O que leva esse indivíduo, ou esses indivíduos, ao legalismo. E leva a outra coisa, leva à hipocrisia. Leva ao legalismo e leva também à hipocrisia. Aqui faço um destaque, a fim de que você compreenda muito bem esta parte B do verso 1. Não faça da parte B deste verso 1 do Salmo 131, não faça deste versículo uma desculpa para fugir dos grandes desafios da vida. Não significa acomodação, não significa fuga dos grandes desafios da vida. Portanto, não apague ou anule o seu espírito construtivo. Apenas o direcione corretamente.
E esse direcionamento é exatamente o andar com Deus, de forma simples, diante do Senhor e diante dos homens. O que é viver com simplicidade? Em terceiro lugar, é a libertação da tentação de querer se dar bem em tudo. É uma tentação. O próprio Davi passou por esse tipo de tentação. Agora, meus amados, Davi contra sua preocupação anterior, lá do verso 1, com grandes coisas, com coisas maravilhosas demais, e a sua situação atual, sua alma sossegada. Ele contrapõe. Observe o que escreveu Davi. Ele diz: olha, eu não procuro grandes coisas. Meu coração não é soberbo, o meu olhar não é altivo, não procuro ou não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Essas coisas não preenchem o meu ser. O meu ser é totalmente preenchido pela presença do Eterno, do Santo, do Senhor Deus. E Davi escreveu no verso 2, olhe para o verso 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. A palavra desmamada ressalta, meus amados irmãos, a analogia entre a criança que já não anseia por aquilo que antes achava indispensável. Quando, eu acho que você já viu essa cena diversas vezes, quem é casado sabe disso. Uma criança, quando ela mama, quando é levada ao seio materno, quando ela mama, no momento em que ela se satisfaz, de pronto ela pega no sono. Ela se aquieta nos braços da mãe. Ela se aquieta completamente. Portanto, Davi faz essa analogia. Ele diz: assim é a minha alma. Ele entende que a sua alma aprendeu essa lição. Portanto, é a alma que aprendeu uma lição comparável. Ele se aquieta completamente nos braços de Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não estou atrás de coisas grandes, de coisas maravilhosas. Em outras palavras, Davi está dizendo: eu não sou o centro das atenções, nem quero ser o centro das atenções, porque a minha alma está aquietada em Ti. Ela está completamente descansada no Senhor. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Esta é a figura usada por Davi. Eu estou quieto nos braços do Senhor. Eu estou plenamente satisfeito em Deus.
Meus amados, Davi se coloca nas mãos de Deus com simplicidade de uma criança, com a simplicidade de uma criança. Ele se põe nas mãos de Deus. E eu poderia até dizer, ele se põe no colo de Deus. E se aquieta no colo do Senhor. Portanto, Davi se coloca nas mãos de Deus com a simplicidade de uma criança que ainda mama. Portanto, é a libertação total e absoluta da procura das próprias vantagens. Eu estou em Deus, aquietado nele. Eu não estou em busca de vantagens para a minha vida. O meu propósito é exaltar o meu Senhor, o meu Deus. Esse era o propósito de vida de Davi. Em quarto e último lugar, o que é viver com simplicidade para Davi? Viver com simplicidade é tornar-se um proclamador da esperança. Meus irmãos, a simplicidade aprendida no recôndito da alma passa a ter uma aplicação macro ou nacional. Como diz Davi, exatamente no verso 3. Espera, ó Israel, espera, ó povo de Deus. Espera no Senhor. Essa é a proclamação da esperança que a gente encontra somente em Deus. Somente no Evangelho de Cristo. Somente na palavra do Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E eu posso parafrasear Davi dizendo: espera, ó crente, no Senhor, desde agora e para sempre. E proclame essa esperança ao mundo. Proclame essa esperança à sua cidade, ao seu estado, ao seu país, em nome de Jesus. Deixe-me dizer algo também que reputo como importante. O crente simples aprende a depender exclusivamente em todas as coisas da bondade divina. Depender de Deus. Esperar em Deus. Como muito bem escreveu Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cabe à igreja tomar posse desta promessa do Senhor e ao mesmo tempo proclamar esta esperança a este mundo tão conturbado. Proclamar esta esperança a um país tão conturbado. Espera, ó Israel, no Senhor. É dele que vem a resposta. É dele que vem o bem. É dele que vem o gozo. É dele que vem a alegria. É dele que vem a prosperidade. É dele que vem a esperança. Cabe a mim e a você proclamarmos esta esperança bendita. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Hudson Taylor costumava dizer: quando a obra de Deus
quando a obra do Senhor, quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus, nunca falta a provisão de Deus. Portanto, a gente precisa compreender que a nossa vida depende inteiramente do Senhor. Quem vive e serve a Deus com simplicidade é um proclamador da esperança que somente o Evangelho da graça é capaz de outorgar ao homem. Proclamador da mensagem da esperança, proclamador do Evangelho de Cristo Jesus, Evangelho que oferece esperança para a igreja, Evangelho que oferece esperança para o mundo, Evangelho que oferece esperança para o mais perdido pecador, desde que ele escute e creia naquilo que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Por fim, afirmo: simplicidade é liberdade. Simplicidade é liberdade. Ela traz alegria real e verdadeiro equilíbrio. Simplicidade é liberdade. Essa simplicidade traz alegria real, alegria perene e verdadeiro equilíbrio para a vida, verdadeiro equilíbrio para as decisões, verdadeiro equilíbrio para a mente, verdadeiro equilíbrio para a alma. Igreja do Cordeiro, Igreja de Cristo, já é tempo de despertar para o fato de a igreja não se conformar com uma sociedade enferma, ou não se amoldar a essa sociedade enfermiça, essa sociedade enferma, desequilibrada e com valores totalmente contrários aos valores ensinados pelas Sagradas Escrituras. Nos voltemos para a Bíblia, nos voltemos para a palavra, nos voltemos para o Senhor. Esta sociedade adoecida, e você sabe disso, define as pessoas pelo quanto podem produzir ou pelo que elas têm. É assim que esse mundo destruído pelo pecado define as pessoas. Quem vive com simplicidade, vive intensamente, sem a necessidade de coisas grandes ou maravilhosas demais. Que Deus nos ajude, que a sua graça nos ajude, que o seu Espírito Santo nos ajude a compreender estas realidades espirituais, em nome de Jesus. Amém.